Olá, seja bem-vindo a esta série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro. Essa parte eu pego para fazer, na realidade, uma ligação, está tudo ligado. O Evangelho de Jesus como o ponto mais alto da compreensão, da sabedoria humana. Pode ficar certo que não tem ainda um livro que tenha o valor desse código de ética que são os Evangelhos de Jesus. Além de ser código de ética, ele é livro de ciência, que qualquer dia eu vou conversar com vocês sobre Jesus como cientista, que é pouco entendido ainda, Jesus como cientista. Mas o Evangelho de João, eu sempre repito no início de toda vez que eu vou falando nessa série, porque o João é o mais espiritualizado de todos os Evangelhos. O João é que mostra o Cristo, e você conhecer o Cristo, você entende o potencial crístico que está dentro de você. Por isso que conhecer o Cristo é muito importante, no Evangelho de João é o que melhor explica isto. E o Espiritismo, porque é a chave para você poder entender o Cristo. É como diz o Emmanuel, o Espiritismo é a chave que abre essa porta, chamada Jesus, para você entender. E o inconsciente puro, que é do trabalho do Jorge André que eu pego, porque esse inconsciente puro tem todas as pessoas, Deus colocou em todos os seres. Esse inconsciente puro é a parte divina que está dentro de você. Essa parte é incorruptível, nada destrói. É a vida que está em você, é Deus que está em você. E aí, na hora que você toma consciência disso e começa a trabalhar isso e traz isso para a sua consciência, isso é algo fantástico. Quer ver, eu vou abrir um pequeno parte para os psicólogos, para os psiquiatras. Você, às vezes, você, meu irmão, minha irmã, psicóloga, psiquiatra, às vezes você trabalha ensinando a pessoa a se conhecer, o comportamento, fazendo um mergulho dentro dele. Na maioria das vezes você mergulha no que você chama de inconsciente, e é o inconsciente atual, é coisa dessa existência, que é muito importante esse mergulho, para ele entender a infância, como foi, o arquétipo mãe para ele, o arquétipo pai, as coisas, os traumas, as coisas na vida intrauterina e etc. Mas ainda tem mais coisas. Se você mergulhar, já tiver um entendimento maior, você mergulha no inconsciente passado, de outras existências, de outras vidas, informações, tendências, predisposição. Até muita gente traz isto para a consciência, mas isso é importante. Mas o mais importante é você trazer para essa pessoa o inconsciente puro que está dentro dele para a consciência. Para ele, o ego dele, essa força organizadora da consciência, tomar consciência do potencial imenso que ele tem. Ou seja, às vezes você está explicando o desamor dele, mas às vezes não fala do potencial de amor que está dentro dele, porque isso está dentro de todos, porque todos nós somos filhos de Deus. Então, o inconsciente puro, o Espiritismo e o Evangelho de João, ele forma um entendimento fantástico. Porque isso que eu estou falando, imagina a psicologia trazendo essa informação, imagina a psiquiatria trazendo essa informação, imagine o lado médico trazendo, mas imagine os educadores quando trouxer isso para os seus alunos, imagine os profissionais de todas as áreas que trouxer essa informação. Ela vai trazer a informação mais rica que tem dentro de cada um, que é a informação que nós somos filhos de Deus, que nós temos Deus dentro de nós, e nós precisamos, às vezes, valorizar e entender isto, porque isso é que vai dar um maior salto qualitativo na vida, na existência atual e na existência futura. Nós somos um espírito em evolução. Momentaneamente, vamos tomando consciência de uma série de coisas, mas precisamos tomar consciência desse inconsciente puro, dessa parte divina que está dentro de nós. Quando trouxer, isso dá
um mundo de qualidade nova, dá coragem, dá ânimo. Aí você vê pessoas, às vezes, no momento difícil, e ainda mantendo o otimismo, mantendo a confiança em Deus, sabendo que na realidade Deus vai apontar o caminho que nós podemos tomar. Se a gente quiser tomar o caminho, vai ficar muito mais fácil. Mas nessa lição, como sempre, eu pego o Evangelho atualizado do Antônio do Ferreira, porque essa tradução que ele fez do Evangelho do João, eu uso ela por ser a mais lida. Então, nesse capítulo, que é o capítulo 14 do Evangelho de João, eu disse B, porque é a segunda parte, ele escreve assim: Jesus promete outro Consolador. Outro Consolador. Ele vai prometendo, e nesse Evangelho de João, em outra parte lá na frente, ele de novo vai voltar a falar sobre o Consolador prometido. Porque ele diz assim, é assim que ele começa, Jesus dizendo para os discípulos. Lembra que ele já está ali próximo de ser preso. Aquela quinta-feira, antes, porque Jesus é sexta-feira que tem a crucificação, mas naquela quinta-feira é tão impressionante a quantidade de coisas, de informações que ele dá para os discípulos, que ele sabe que não tem mais tempo. Ele dá tudo para os discípulos e nesta quinta-feira ele vai dar essa informação para os discípulos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. E é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará entre vós. Não vos deixarei órfão. Olha o que Jesus está dizendo, não vai deixar ninguém órfão. Voltarei para vós outros, ainda por pouco tempo o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama, e aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, o outro Judas, não era o Iscariotes. De onde procede, Senhor, que estais para manifestar-se a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e as palavras que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-lo dou como dá o mundo, não turbe o vosso coração, nem se atormente. Ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amais, alegrar-eis de que vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Olha de novo ele dizendo, o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creias. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem de mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que eu faço como o Pai me ordenou.
levantai-vos, vamos-nos daqui. Ele está dizendo ali naquela hora, você imagina, tinha ceia, o Judas Iscariotes já tinha saído, ele está dizendo quase que um dos últimos discursos dele aqui encarnado. Ele fala para os discípulos, chama para eles levantar e agora, chama para eles para ir. Ele está chamando a atenção, você olha, Jesus ele fala que mandará o Consolador prometido. E na realidade, você vê que lá no Velho Testamento, todos os profetas, que são médios, ele diz que o Cristo vai chegar, o Messias. O Messias chegou, e o povo judeu, até hoje, tem grande parte esperando o Messias, porque ele esperava que o Messias viesse na forma do rei, de um conquistador, e o Messias vem de uma forma confusa para ele. Estão esperando o Messias. Tem 2000 anos que passou. O Messias chegou e eles ainda estão esperando. Jesus disse que depois ele voltaria e mandaria o Consolador prometido. Tem pessoas que ainda estão esperando a volta do Cristo. O Cristo já voltou. Na realidade, o Espiritismo é a volta do Cristo. É trazendo o Cristo de volta, ensinando, falando, relembrando as coisas que ele disse, que ele chamou a atenção. Aí você vai vendo num episódio desse aqui, que é numa clareza imensa. Eu rogarei o Pai e Ele dará outro Consolador prometido, a fim que Ele esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade. O Espiritismo, quando ele diz, é o Espírito da Verdade que vem, se apresenta a Kardec e aquele grupo, para lembrar, assim uma das mensagens, eu como outrora, como há 1800 anos atrás falei que há muitas moradas na casa do Pai. Quem é que falou isso se não foi o Espírito, o Jesus? Ele está lembrando, ele vai relembrando e dizendo isso para nós, e ele diz, não vos deixarei o órfão. Jesus, ele disse que não vai deixar, e não vai deixar nunca, porque quem entrar na frequência do Cristo, tem o Cristo. Quando ele diz, quando 2 ou mais pessoas estiver reunidas em meu nome, ele estará presente, é o magnetismo de Jesus que está presente. Ali, se você está agora na frequência dele, se está reunindo no nome dele, porque se estiver reunindo no nome dele, está reunindo para episódios de amor, de fraternidade, do bem, ele estará presente. Às vezes a pessoa diz, mas se eu estiver sozinho e for fazer uma prece, for fazer o evangelho na minha casa sozinho, ele diz, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, se você estiver sozinho, no mínimo o teu anjo da guarda está com você. No mínimo, espíritos familiares, amigos, mentores teus estarão contigo. Às vezes você pensa que está sozinho e tem uma multidão com você. Nunca. Então, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas, e quando você reunir até sozinho, você estará com o magnetismo de Jesus ali presente, aonde estiver. Ele diz, eu não vou deixar ninguém órfão, voltarei para vós outros, ainda por pouco o mundo não me verá mais. Ele está dizendo que o mundo não vai ver ele vai ser crucificado, ele depois fica aparecendo para os discípulos, mas ele diz que o mundo não vai ver. Ele diz, mas vós conheceis de mim, aquele que tem meus mandamentos e guarda, esse é que me ama. Então Jesus, ele fala, eu lembro naquele episódio, que não foi o João que escreveu, o Lucas que escreve. O Lucas que escreve que Jesus acaba de falar, e com aquele magnetismo imenso dele, e uma mulher da plateia levanta e diz, bem-aventurado a mãe que tinha, os seios que te amamentou, a mãe que teve você no ventre. Aí ele diz, mas bem-aventurado é quem escuta as palavras de Deus e as guarda, as segue, porque guardar essas palavras é que é muito mais bem-aventurado. Ele não está dizendo, está desprezando o ensinamento da mãe, não é isso. A própria mãe que é bem-aventurada, mas ela também guardou as palavras de Deus, porque Jesus, as palavras de Deus, porque Jesus veio ensinar o que Deus quer que ensine. Por isso que ele diz as palavras de Deus, e guarda, e segue, é bem-aventurado esse. Ele está falando naquela hora, não é só para aquela mulher, não é só para a mãe dele, é para todas as mães e todos os pais, toda a multidão, está falando para nós até hoje, bem-aventurado. É isso que ele está chamando a atenção.
Aquele que tem o mandamento e guarda, este me ama, e aquele que me ama será amado pelo Pai. Porque quem ama Ele entra na frequência do inconsciente puro, na frequência de Deus que está dentro dele, e consequentemente entra na frequência de Jesus, entra na frequência do Pai. Se entra nessa frequência, é amada pelo Pai. O Pai ama seus filhos o tempo todo, o Pai não deixou de amar hora nenhuma os seus filhos. O sujeito pensa que ele deixou de amar. Eu também amarei e manifestarei. Disse Judas, não escolhe, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo? Ele responde, o outro Judas. Jesus respondeu, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele. Porque se ama e guarda as palavras de Jesus, é o inconsciente puro que vai agir, a parte divina sua que vai agir, o que alguns chamam do eu profundo, e que alguns até tentam dizer que é o self do Jung, que não é bem assim, mas dá para a gente entender a aproximação disso. É que essa frequência é a mesma frequência de Deus. Você estará, então o Pai está sendo amado por Pai, porque você está vibrando nessa frequência, que é a frequência que o Cristo veio acordar cada um de nós. Ele diz, ele está chamando, quem me ama e guarda as minhas palavras, as palavras que estás ouvindo não é minha, mas a do Pai que me enviou. Ele está dizendo as palavras do Pai que me enviou. Isso vos tem dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos lembrar de tudo que vos tenho dito. Por que ele está fazendo? Porque o que Jesus disse foi desvirtuado com o correr do tempo, com alguns companheiros, com teologia cheia de dogmas, que fez desviar do caminho ensinado pelo Cristo. O Espiritismo volta para relembrar isto. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como dá o mundo. Ele está dizendo que a paz que ele está dando é a paz de Deus, é a paz do Espírito puro, é a paz de alguém que tem bilhões de anos que vive na frequência de Deus. É esta paz que ele está dando, e essa paz está dentro de você, você só precisa trabalhar. Se você quer paz, trabalhe a paz dentro de você. Tem chefes de Estado que dizem, eu faço bomba atômica porque eu gosto da paz. Oh, que entendimento de paz tão terrível. A gente diz, não, eu vou armar o povo porque eu gosto de paz. Oh, que paz tão terrível. Ele está falando a paz que ele está chamando a atenção, é a paz de Deus, essa paz do Espírito puro, essa paz de quem vive no amor. Não turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então não tenha medo. O medo é o contrário da essência divina. A essência divina é coragem. O medo é coisa do ego. Ele está dizendo para não ter coragem, não ter medo. E não turve, não fique com o coração estraçalhado. O visto que o que vos disse, vou e volto junto de vós. Se amareis, alegrareis, eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Olha o que ele está dizendo. Pois o Pai é maior do que eu. E tem gente que diz que Jesus é o mesmo Deus. Isso é coisa de teologia, que foi decidida num concílio, no ano 300 e pouco, foi decidido no concílio. Isto, 325 foi decidido no concílio de Constantinopla. Não, Jesus está dizendo que ele está dizendo, pois o Pai é maior do que eu. Está lá, se você tem dúvida, pega o Evangelho de João, capítulo 14, veja lá no versículo 28, que Jesus está dizendo isso. Veja na Bíblia do Ferreira, que é a Bíblia lida por a maioria dos companheirinhos evangélicos, sobretudo. Leia, está lá, ele está dizendo que o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vos creia. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, ou seja, o mundo agora, o César, o Roma, o império romano, o poder da religião que não entendeu a essência divina, que vem agora. Ele não tem nada em mim.
esse daí não tem nada, está noutra frequência, está na frequência egóica, não tem nada a ver com a frequência de Deus. Contudo, assim procedo, ele está dizendo, ele, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Ele veio para isto. Levantai-vos e vamos daqui. Meu irmão, a essência divina é onde está as virtudes divinas para ser praticada. Quando você praticar o amor é virtude divina, você é apenas instrumento das virtudes divinas. O amor não é seu, é do Pai. Então, com você praticar, você vai ter uma paz, que é uma conquista de alguém que praticou essas virtudes. Quando você fizer caridade, você não fez nada, porque a caridade é uma virtude divina, mas você vai ter a paz de ter usado a frequência da virtude divina da caridade. Isso você pode pegar da bondade, da alegria, da fraternidade, da generosidade, da paciência. Você vai pegando as virtudes divinas que Jesus veio ensinar. E talvez eu gostaria de chamar a atenção o Consolador Prometido, que o Espiritismo é o Consolador Prometido. Porque a mensagem do Cristo é uma mensagem consoladora. A mensagem do Espiritismo é mensagem consoladora, que é a mesma repetição da mensagem do Cristo, é consoladora. Você também pode ser um espírito consolador, levar essa experiência de consolo. E talvez uma das experiências de consolo mais importantes é você desenvolver em você a maior substância imunológica que você pode criar dentro de você, que é preventivo de milhares de doenças. Ou seja, aprenda a perdoar, como diz Jesus, como ensinou tantas vezes. Perdoar, você perdoando e tendo fé, perdoando os outros e perdoando você mesmo, e aprendendo a ter fé, desenvolver a fé dentro de você como virtude divina. Você vai ver, se você perdoa e tem fé, a culpa cada vez será menor, o remorso será menor, a raiva cada vez menor, o ódio menor, a vingança menor, e vingança, ódio, raiva, culpa, remorso, mágoa, quantas doenças provoca a partir desses sentimentos. Então, eu lhe digo nessa lição do Consolador, a lição do perdão. Se esforce nessa lição. Lembre que o Mestre Jesus falou muitas vezes no perdão e na fé. É porque é duas substâncias imunológicas que você pode desenvolver dentro de você. O perdão e a fé. Quem perdoa vai evitar, é preventivo de uma série de doenças, de moléstias, de desequilíbrio. Quem tem fé, com certeza, está mais próximo da direção de Deus. Quando você faz uma prece, é a tua fé que vai fazer uma ponte entre você e Deus. E a ponte entre você e Deus, quem vai percorrer essa ponte são coisas boas e não coisas ruins. Meu irmão, o Consolador Prometido está aí. Se você tem dúvida, pega o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, do Allan Kardec. Pega os livros do Allan Kardec, pega o livro dos Espíritos, pega o livro dos Médios, Céu e Inferno, a Gênese, obras póstumas do Allan Kardec, e você começará a entender essa mensagem profunda. Mas o Espiritismo aponta um Cristo, mas o Cristo diferente do que algumas teologias, com boa vontade, mas equivocadamente desviaram o ensinamento do Mestre. Meu irmão, que Jesus te proteja, que a paz de Jesus fique com você, com sua família, com seus amigos, aonde você estiver, você seja um instrumento de Deus. Você sendo instrumento de Deus, é instrumento de Jesus. Deus lhe guarde, boa sorte e até o próximo encontro nosso. Boa sorte.